prisão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Um cara comprou uma corrente de prata falsa, mas isso salvou a vida dele. Ele foi até a loja, comprou a corrente e saiu usando ela. Só que minutos depois, ele começou a brigar com um cara. E o que ele não sabia é que esse cara tinha uma... E a bala dessa acertou ele no pescoço. Ele sentiu e achou que a vida dele ia acabar ali. Mas o que ele não sabia é que a bala atingiu o colar e ficou presa nele. Só que se a corrente fosse de prata real, ele não teria sobrevivido, porque ela seria mole demais e não teria absorvido a bala. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Esse cara enganou a polícia com um carro de neve. Em alguns lugares do Canadá, é proibido parar o carro na rua quando neva muito, pra que eles consigam limpar a neve. E a polícia leva isso muito a sério. Só que esse cara aproveitou isso pra fazer uma pegadinha. Ele pegou a neve da rua e esculpiu um carro perfeito. E não demorou muito pros vizinhos chamarem a polícia achando que era um carro real. Eles chegaram já querendo multar ele e retirar o carro. Mas quando perceberam que o carro era de neve, deixaram esse bilhete, dizendo: "Você fez o nosso dia." Ele escapou da prisão usando molho. Um prisioneiro mexicano guardava o molho de todas as suas refeições e todo dia passava um pouco nas grades. Até que 6 anos depois, o molho corroeu o metal e ele conseguiu escapar. Mas será? Os caçadores de mito resolveram testar e pra isso construíram uma prisão real e testaram vários tipos de molho diferentes pra ver qual seria mais ácido. Como não dava pra esperar por 6 anos, eles usaram eletricidade pra acelerar o processo. Depois de uma semana, dava pra ver que o metal tinha corroído um pouco, mas não o suficiente pra quebrar as grades. Mas com um mês, o molho realmente corroeu as grades, o suficiente pra alguém escapar. Então, se você for preso, já sabe. Brincadeira, não seja preso. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Esse cara tava muito bravo que o cinto dele tava solto. E pra resolver, fez um cinto pro cinto dele. Só que a ponta continuava solta. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto. Só que também tinha o mesmo problema. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto do cinto. E esse tinha ímãs pra não ter esse problema. E aí ele transcendeu. Imagina tirar tudo isso a hora que ele for cagar. Esse cara fez uma mágica pra um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram o fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$200 pelo corte. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime, e colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos, e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse
rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Esse menino juntou dinheiro pra comprar seu próprio presente, mas não esperava que isso ia acontecer. Ele guardou na sua carteira por um tempão e conseguiu os 20 reais pra comprar o brinquedo que queria. E quando eles saíram, ele tava muito empolgado. A gente tá indo lá comprar aquele negócio do Mac. com qual dinheiro? O meu. Chegando no mercado, ele foi pro corredor de brinquedos pra ver se seu presente ainda tava lá. E ele tava. É esse aqui, ó. De médico? É esse aqui. Ele então foi pagar com seu próprio dinheiro. Mas quando finalmente fez a compra... O teu dinheiro você deu pra comprar? Eu te entendo, o mundo é cruel. Esse cara mandou a senha da Netflix dele pra 800 mil pessoas. Ele tava puto porque a Netflix ficou mais cara. E pra se vingar, mandou a própria senha pra um servidor inteiro do Discord. Na hora, todo mundo logou e ele não conseguia mais ver sua série. A Netflix começou a ficar em várias línguas. E as pessoas começaram a ver séries bem diferenciadas. E depois de alguns minutos, um abestado trocou a senha. O que acontece se você ficar no shopping depois de fechar? Esse cara resolveu testar isso. Ele colocou uma barraca atrás da escada e encheu ela com mantimentos. Além de uma cama, mesa com computador e uma cadeira. Ele conseguiu viver assim por 6 meses, sem que ninguém percebesse a sua presença. Ele disse que fez isso porque precisava de um lugar calmo pra estudar pra uma prova, e que ali era silencioso. Ele foi preso, e eu não sei se ele passou na prova ou não. Esse cara mora dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? A mãe desse menino chamou ele pra fazer compras. Ele disse que não podia e iria outro dia. Na real, ele só queria ficar em casa jogando FIFA. Mas ele se arrependeu muito, porque uma hora depois ela mandou essa foto. Depois disso, ele começou a jogar Roblox. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era: qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. Jay, there's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois, ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão e lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava dela se cobria de tatuagem. E por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis. E precisa se cobrir. O chefe desse cara nunca escutava quando ele reclamava que a internet da empresa era lenta demais. E aí ele teve uma ideia pra provar isso pra ele. Amarrou um pendrive nas costas de um pombo correio e mandou ele ir pro outro prédio da empresa. E ao mesmo tempo enviou um e-mail usando a internet. Resultado, o pombo foi muito mais rápido. E o chefe foi obrigado a contratar uma internet melhor. Mas eu não tenho esse problema, porque aproveitei a Claro Multi Friday. Além de contratar uma internet super rápida, eu tenho o Box Claro TV+, em que dá pra ver Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV Plus, Disney Plus e Amazon Prime, sem mudar de aplicativo. E eu ainda tenho o 5G mais rápido do Brasil. Dá pra aproveitar tudo com 40% de desconto e não é por tempo limitado. Sem pegadinhas, surpresas e letras miúdas. E pra conferir tudo isso, é só ir até uma loja da Claro. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou
acordou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja.